Olá, pessoal do canal Maria Machado. Então, hoje eu vou fazer uma rosca para vocês. Dizem que é muito gostosa e eu espero que fique boa mesmo, tá? Então, vamos aproveitar o domingo ou o dia que vocês estiverem para fazer e vamos lá. Vou dar a dica que é muito fácil e fica muito saborosa. Gente, os ingredientes. Aqui eu já coloquei o mesmo copo que você for medir a água, você mede o leite e o açúcar. Então, eu já coloquei um copo desse aqui que eu já medi, que deu 350 ml. Já coloquei um dele de água e vou colocar 2 de leite. Eu vou pôr esse aqui, que é o leite de caseiro, né? Assim, que não é pasteurizado. E o outro eu coloco 1 de água e 3 de leite. Então, eu vou colocar esse aqui. Vou colocar um copo desse que é o de longa vida, mas eu não gosto muito desse não, é porque eu não tenho outro. Então, eu coloco 2 de leite e 1 de água. O copo que você medir, se você medir no americano, sai a mesma coisa, viu? E para isso eu já coloquei menos de 1,5 copo de açúcar, porque eu não gosto dele muito, não pode ficar muito doce, porque senão a rosca não cresce. Vou colocar esse aqui para poder aquecer. Vai ficar um ponto mais de margarina, desculpa, ao ponto de mamadeira, né? E eu vou acrescentar 1 colher de manteiga. Eu vou pôr de manteiga, mas você pode colocar de margarina. E depois que tiver morno, eu vou bater junto com o ovo, né? E o óleo. Não, o óleo eu já vou colocar agora. Então, vou colocar 1 copo de óleo também. Não muito cheio. Porque se pesar, porque eu já coloquei 1 colher de margarina, então eu já pus ali um dedo a menos, né? De óleo. E eu já coloquei 1 pitadinha de sal também. Aqui eu vou acrescentar a canela em pó. Porque eu gosto do sabor, mas fica a seu critério. Se você não gostar, não precisa. E esse aqui é o fermento biológico, aquele que a gente compra gelado, gente, olha. Deixa eu ver quantas gramas que deu. Aí é um fermento fresco, aí, ó, tá vendo, ó? Deu 98 gramas, né? Aí, mas se a gente for medindo na colher, se você tiver o tablete dele, você pode pôr eu vou fazer para 2 quilos de farinha, que aqui só tem uma aqui, mas eu vou fazer 2 quilos. A farinha é até o ponto da massa ficar boa para trabalhar, então a gente sempre fica menos de 2 quilos na massa, porque depois você tem que deixar para polvilhar a mesa para poder enrolar. Então, eu gosto com esse fermento, mas se você não tiver, pode só de o granulado mesmo, mas esse aqui é outro sabor, né? Então, fica muito bom. E agora eu já vou aquecer para vocês essa aqui, vai ficar um pouco mais de ponto de mamadeira, né? Para depois eu acrescentar o fermento, porque o fermento não pode aquecer aqui junto. É um mistério muito grande entre o fermento e esse caldo aqui que vai ficar, que não pode ficar muito quente. Se ele passar do ponto, ele não deixa a rosca crescer, entendeu? Então, tudo tem que ser pensado antes. Se você deixar isso aqui esquentar um pouco mais, o negócio é você deixar ele esfriar um pouco para você colocar o resto dos ingredientes. Por exemplo, o ovo batido, eu vou bater o ovo nessa massa, nesse caldo, e junto com o fermento depois. Então, gente, aqui eu já aqueci, né? Coloquei nessa bacia maior. E já separei um pouco aqui, porque eu vou bater o ovo. E no final, o fermento. Só lembrando que a gente tem que ficar de olho, porque se o ovo tiver muito gelado, ele vai esfriar muito o caldo, né? Mas o meu, no caso, o meu tá natural. E aqui já tá um pouco mais de calor, mais do que um ponto de mamadeira, né? De bebê, para quem sabe, já viu. E quem não quiser fazer de 2 quilos, é só medir no copo americano. Que aí a conta dá certinho para 1 quilo de farinha. Isso é aproximado, porque a gente vai de acordo com o jeito da massa. Depois vocês vão ver, entender. Agora que eu bati o caldo dela, do tempero ali que eu fiz, eu já vou bater, agora eu vou acrescentar
o fermento. É o por último que a gente acrescenta aqui. Então, eu vou bater pra vocês. Como eu sumi a tampa da jarra do liquidificador, eu vou tampar com essa aqui. Eu vou bater e volto com vocês. Agora, eu já vou acrescentar aqui. E aqui agora, depois que mexeu aqui, eu já posso ir colocando a farinha aos poucos aqui. De início, eu já vou colocar 1 quilo. Aqui eu vou acrescentando a farinha aos poucos, gente. Vocês vão entender por quê. Eu vou colocar já mais ou menos 1,5 kg, pra mim ir tendo noção da massa. Daqui a pouco eu tenho que amassar com a mão mesmo. Gente, quanto mais a gente bater essa massa, mais a rosca vai ficar saborosa. Mais massa fininha. A gente tem que deixar, conseguir um mínimo de farinha para poder trabalhar com ela mais mole, mais fininha, mais levezinha, fofinha vai ficar essa rosca. Se deixar a massa dura, ela não vai prestar. Olha, aqui a gente vai acrescentando aos poucos, tem que ser aos poucos, porque dá diferença no copo, dá diferença no ovo, se o ovo for muito grande, ou se for muito pequeno, dá diferença, por isso que tem que ir acrescentando a farinha aos poucos. Como aqui eu tô vendo que ela tá bem mole ainda, eu já posso acrescentar mais um pouquinho. Me aguarde que eu volto pra mostrar o ponto da massa. Aí, gente, aqui eu já passei o óleo, né? Já untei a forma todinha, né? E aqui, ó, o ponto aqui, a massa tá quase no ponto. Que eu vou trabalhar com ela bem molinha. Pra vocês terem uma noção que a massa, aqui você já sabe se ela vai crescer ou não. Ela já tá fofinha, ela já tá fazendo barulho, assim, ó, desgrudando da mão, desgrudando da bacia. E agora eu já coloquei o suficiente. Vai ser exatamente o tanto certo da farinha, porque agora o resto é pra pulverizar a banca, a mesa, né? Agora já vou bater essa massa aqui até mesmo, ó. Eu gosto de sovar ela bastante pra ela ficar bem fofinha, a rosca. Aqui, gente, a massa já tá nesse ponto aqui, ó. Ó. Já tá bem, ainda tá mole, bem mole. E agora eu vou cobrir ela aqui com pano, né? E deixar de 15 a 20 minutos. Eu quero que ela cresça. Porque vai crescer 2 vezes. Uma vez aqui na bacia e depois que ela estiver enrolada. Gente, olha a maravilha. Significa que ela vai ficar bem fofinha. Ela mais que dobrou de tamanho, de altura. Gente, ó. A massa, para ver que tá bem grudenta, então eu já vou sujando a mão de farinha. Vou trabalhando assim. Procurar deixar ela da mesma grossura aqui, ó, da mesma espessura do começo ao fim. Vai de leve, que a massa tá bem molinha. A farinha tem que ficar sempre aqui, ó. Não pode deixar ficar fina num lugar só, porque depois ela assa desigual, ó. Porque ela própria sozinha já vai enrolar. Como ela é caseira, não é para comercializar, eu tô fazendo ela bem leve e não tô fazendo ela com tamanhos homogêneos. Então, o importante é ficar saborosa. Já deixa o joinha pra mim e daqui a pouco eu volto. Aqui, tá vendo como já tá crescido, ó? Já cresceu novamente, eu já comecei a colocar no forno pra assar. Cada forno tem sua temperatura. Então, eu coloquei no 150, porque o forno é bem forte. Mas cada um tem seu limite, né? Cada um conhece o seu forno. Tem que ser um fogo médio, não pode ser muito alto, porque ela assa rapidinho. Depois eu vou pincelar esse melado em cima, né? Como eu já caramelei a açúcar, ó. E tô fazendo uma calda. Coloquei um pedaço de canela pra dar sabor, porque eu gosto, é opcional. Se você não gosta... Olha a beleza, gente, olha. Agora já vou passar o melado aqui, a calda, né? Que ela vai dar um brilho especial.
Então, aqui já ficou assim. Olha, eu vou passar aqui porque eu tô sem o pincel, então eu vou improvisar. Eu sou a rainha do improviso. Aí eu vou passando aqui assim, ó, e depois eu volto pra mostrar pra vocês e vou acrescentar a calda que tiver aqui, ó. Que eu gosto que fica bem caldeado, entendeu? Olha a leveza dessa massa, gente, que ficou, ó. Pensa o tanto que ficou saborosa. Olha. Maravilhoso. Espero que eu tenha gostado. Deixa um comentário pra mim, por favor. E siga a receita que vai ficar maravilhoso. Fui. Até o próximo.